E hoje mais um episódio do Elas Podcast, que é uma extensão do nosso projeto de mulheres empreendedoras. Elas empreendem e está sendo um sucesso também. E hoje a gente está com uma convidada especial, que é uma estrela. Gente, uma estrela de uma constelação lindíssima. É assim que eu posso falar? Pode. Acho que é, né? Sim. A gente tá aqui com uma pessoa, uma convidada, amiga, cliente, apoiadora. Nossa, que incrível, né? Coisas. Só mulheres poderosas, né? Que a Sim. gente vai receber aqui no nosso Elas Podcast. Sim. Falando nisso, gente, a nossa identidade tá muito linda, muito feminina, né? Vocês apoiem. Mas a gente quer te apresentar, então. Na verdade, se apresente, né? Diga um pouquinho aí pra essas mulheres quem você é. Nossa super convidada especial, Ana. É uma honra estar com vocês aqui nessa tarde maravilhosa. Muito feliz pelo convite. Eu tenho certeza que vamos acessar muitas coisas potentes aqui, muitas informações transformadoras. Eu sou a Ana, sou terapeuta sistêmica integrativa. Eu trabalho com constelação familiar como a minha principal ferramenta de abordagem terapêutica. Além disso, sou psicanalista, mestre em Reiki e mentora. Então hoje eu guio e ajudo mulheres a encontrarem o seu próprio brilho e brilharem na sua própria constelação. Olha isso, Ai, gente. que Que linda. Essa promessa eu gostei, hein? Sim. Você gostou dessa promessa? Adorei, maravilhosa. Eu já separei aqui um monte de perguntas pessoais, gente. Sim. Que a gente aproveita aqui o podcast para poder, né, fazer uma consultoria. Com certeza. Descobrir umas coisas aí que estão enraizadas e que a gente, às vezes, não coloca o dedinho lá para cutucar para poder resolver. Então, hoje a gente vai falar sobre isso. E a Ana vai trazer aqui dicas preciosas, né? Pra gente poder evoluir, não é isso? Sim, exatamente. Porque todas nós queremos isso, né? Nós queremos atingir a nossa versão mais elevada. Não a nossa melhor versão, porque tem uns dias bons e dias ruins. Mas nós queremos atingir outro patamar. Então, é através do que a gente vai acessar aqui hoje que você vai poder desbloquear a sua vida dos sonhos e iluminar toda a sua trajetória. Uau! E para começar, eu acho então que é importante a gente falar um pouquinho sobre a sua própria história. Porque nem sempre foi assim, né? Hoje, claro, você vive uma vida feliz, abundante, como você sempre fala. Claro que tem os seus desafios, mas hoje você sabe controlar isso de uma forma melhor. Mas você já passou por um processo muito doloroso, né? Eu conheço a sua história, agora as meninas vão conhecer. Mas você usou, inclusive, o seu trabalho como a principal ferramenta de transformação na sua vida. E eu acho que isso valida o seu trabalho. Sim, de ter vivido essa experiência e poder falar pra mulher assim, olha, eu passei por isso. Eu vivi o que você tá vivendo e foi com essa ferramenta que eu consegui transformar a minha própria vida. Então conta um pouquinho, porque eu quero que as meninas te conheçam aí no mais profundo. Bom, vou me colocar aqui sem filtros e me abrir verdadeiramente. Realmente, Isa, a minha vida, quem me vê aqui, pleníssima de capa, não imagina o quão difícil foi chegar até aqui, né? Para todas nós, né? Assim, super heroínas, donas do nosso destino, da nossa própria vida, da nossa própria história. Mas para nós foi muito difícil chegar até aqui hoje. Eu imagino que cada uma de nós temos a nossa luta, a nossa batalha. E eu vivi um processo muito intenso de dores desde a minha infância, na minha adolescência. Então, uma criança muito ferida, uma adolescente que se feria muito e era muito ferida também. E eu vivi um longo processo de depressão, ansiedade, pânico, um longo processo, assim, de muita dificuldade para cuidar da minha saúde mental. E era o mais difícil, né? Então, quando o problema tá no externo, é até mais fácil de resolver do que quando tá com a gente. Então, eu tive que me olhar muito, eu tive que me aprofundar muito, só que nessa época eu não tive tanta ajuda, eu tive que desbravar esse universo sozinha e encontrar o melhor caminho para seguir. E nem sempre foi fácil, foi uma trajetória com muitos erros e muitos acertos. Mas os acertos eu fui juntando, eu fui acolhendo, eu fui me aprofundando. Nos caminhos que davam certo, eu vi que era uma potência. Então, eu utilizava daquilo, mas eu também guardava aquilo como uma
arma. Então eu sabia que uma hora ou outra aquilo tudo poderia ser disseminado, né? Eu não precisava ficar com aquilo só para mim. Então, depois de muitos altos e baixos, muitos erros e acertos, eu resolvi transformar tudo isso em um método único de elevação e de potência. Então, eu criei o meu método de atendimento através, claro, da constelação familiar, mas não só da constelação, né? Um método de mentoria único para elevar pessoas, mulheres principalmente, a atingirem a sua melhor versão, a sua versão mais elevada, a sua versão mais poderosa, para que elas consigam lidar com os desafios. Então, elas não precisam mais viver em um momento de dor, viver em angústia, viver com medo, mas sim viver com plenitude, viver com segurança. Claro que temos dias e dias, mas principalmente viver com força, sabendo quem nós somos. Então, esse método não vai levar elas para um lugar de erros e acertos. Vão ser só acertos. É uma trajetória linear e uma trajetória sem surpresas. Então é mais leve, né? Sim. Do que a gente não saber o caminho que a gente está explorando. Eu acho muito legal isso de você ter passado por esse processo e de não ser um método ou só uma coisa que é só o método, não é algo que você viveu. Então você viveu, você passou por tudo isso, então você pode ali mostrar a cicatriz. Olha, eu sei o que é isso, eu passei por tudo isso e com essas ferramentas eu consegui mudar a minha vida, mudar o meu olhar, né? Olhar para si mesmo e ter essa força hoje. Eu acho isso muito legal. Eu gosto muito desse trabalho, dessa coisa energética, desse mundo meio mago, né? meio místico que a gente estava falando hoje. Hoje o podcast está aqui no arquétipo mago, né, meninas? Sim, exato. Todas em homenagem à convidada. Não entendo muito, né? A Isa que é especialista nisso, mas eu adoro esse tema. Tô me aprofundando e acho super legal. E acho que o que você estava falando, só complementando, eu acho que torna o seu atendimento muito mais acolhedor, né? Sim. Porque quando você realmente entende a dor do outro, você se coloca no lugar dela. Sim. Isso é ter empatia, ter compaixão, né? Você, de fato, se colocar no lugar daquela pessoa, de entender como é que ela tá se sentindo, quais são os pensamentos que essa pessoa tem, quais que são as dores, né? Porque quando você passa por um processo de depressão, até coloquei essa pergunta aqui pra te fazer, às vezes a pessoa, ela nem consegue identificar as próprias dores, né, Ana? Como é que você identificou que você estava realmente passando por um processo de depressão? Quando foi que caiu a ficha de que você estava doente, que você precisava se olhar para dentro para curar tudo aquilo, para viver, né, uma vida feliz, uma vida, né, plena como você vive hoje? Como eu falei, foi muito difícil, mas para identificar eu tive que chegar ao fundo do poço. E aí, o fundo do poço é um lugar sombrio, meninas, mas é um lugar muito poderoso, sabe por quê? Porque lá no fundo do poço a gente consegue dar impulso pra subir. Então, se a gente tá no meio do poço, é mais difícil, né? A gente tem que... Mas no fundo do poço a gente já pega o impulso, já sobe. Sim. Então, foi nesse momento, então eu tive que... Foi um momento, assim, de clareza, sabe? Eu caí em mim, e aí eu me vi desrespeitando muitas leis sistêmicas. Na época eu nem sabia o que era isso, assim... Ups. Tudo bem. E aí eu me vi desrespeitando muitas leis sistêmicas, na época eu nem sabia o que isso era, eu me vi... assim, muito desalinhada, me enfeiando, eu me vi me desrespeitando meu corpo, desrespeitando a minha família, desrespeitando o meu entorno, desrespeitando as minhas vontades, e aí eu caí em mim, eu tive um momento de clareza, e foi nesse momento que eu tive força para transformar. Então eu fui estudar, eu fui me tratar, eu fui fazer terapia, eu busquei muita ajuda, de muitos lugares diferentes, assim, e foi um momento que eu consegui trilhar uma jornada. Mas essa jornada tiveram, assim, inúmeros desvios. Inúmeros. Porque a gente vai para um lugar, aí não dá certo, e volta, e contorna, e vai para trás, dá 2 passinhos para trás, para dar 3 para frente. Então foi uma jornada que, né,
A gente fala desse arquétipo do mago, desse misticismo, mas muito pelo contrário, eu busquei esse lado, mas foi quando eu vi que através do meu método, através dos estudos, através de tudo que eu me aprofundei para encontrar essa minha trajetória mais linear, por mais que o processo não seja linear, foi um método palpável, foi um método real, foi um método, assim, quase que como se eu pudesse sentir nas minhas mãos. É legal a gente falar sobre raciocínio. isso, porque a gente até desmistifica o que algumas pessoas têm entendimento sobre a constelação familiar. A Ana, ela é minha cliente de consultoria de posicionamento, e quando ela chegou pra gente, a gente percebeu que esse não era o melhor caminho, né, de explicar isso, porque às vezes as pessoas acham que é realmente uma coisa que tem a ver com muito místico, uma coisa que a gente não entende muito bem, mas a constelação familiar, ela trata os problemas de uma maneira muito técnica, tanto que você buscou uma especialização não só em relação à constelação familiar, mas a que você acabou de falar, que você pode comentar aqui, porque eu não consigo falar esse nome completo, que de psicanalista formada, né? Consegui, gente. Então, não é uma coisa que, é o universo, que às vezes as pessoas acham, tem uma ideia errada sobre o que é isso e como você consegue usar essa ferramenta para se destravar, para usar aí desse autoconhecimento, para se descobrir e viver essa vida. E conseguir, na verdade, enxergar os pontos em que você precisa corrigir, precisa olhar, ter clareza. E não é uma coisa mística, é técnico. Existe um passo a passo, como você falou, uma metodologia em que a pessoa vai identificar aquilo que está de errado dentro desse sistema, e aí eu quero que você explique para as pessoas o que é o sistema, que às vezes também pode ser confuso, né? As pessoas não entendem. Então explica pra gente essa ferramenta que ela é técnica e o que é o sistema, pra gente entender. Perfeito. Bom, durante a sessão, né, eu desenvolvi esse método e é um método que abrange muito dos meus estudos. Então, eu me formei em Direito na faculdade. Logo após, eu tive esse processo de autoconhecimento e de muita dificuldade. Então, após tudo isso, eu fui me especializar. Então, eu sou pós-graduada em constelação familiar. Dentro disso, eu me pós-graduei também em desenvolvimento humano, em comunicação não violenta, PNL, neurolinguística, tudo isso que envolve, né, essa mentalidade elevada, essa mentalidade descomplicada, vamos dizer assim. Depois disso, eu me especializei também em terapias holísticas para agregar ainda mais meu trabalho, me especializei como mestre em Reiki, e a psicanálise vem nesse movimento de trazer mais certeza, mais potência para esses atendimentos, né? Um atendimento mais completo. Para esse método acontecer, a gente entra na linguagem da constelação, que é uma linguagem mais fácil da pessoa se introduzir. Entrando já na sua pergunta sobre os sistemas, na constelação, nós abordamos as ordens do amor, que são 3 leizinhas básicas, que eu não vou me aprofundar muito aqui. Sim. Mas são 3 leis básicas, que é a lei da hierarquia, a lei do pertencimento e a lei do equilíbrio. Para a gente viver bem, a gente precisa seguir essas 3 leis. E aí, o nosso sistema, ele está sujeito a essas 3 leis. E o que é o nosso sistema, Isa? O nosso sistema é o nosso núcleo familiar, a nossa família, e não só isso, você tem um sistema na sua empresa, na Jador, por exemplo. Lá temos pessoas que envolvem o sistema. Hierarquicamente, você está no topo desse sistema. Você tem precedência, você tem, não importância, mas você é a líder de tudo aquilo ali. Então, durante todo esse aprendizado, a gente percebe que os nossos sistemas, então os nossos núcleos, tanto familiares quanto organizacionais, eles estão sujeitos a estarem em harmonia ou desarmonia com essas leis. E quando elas estão em desarmonia, gera muito desequilíbrio, gera muito conflito, muito problema. Então a gente fica nesse jogo o tempo todo de equilibrar pratinhos, 3 pratinhos, e cair nessas armadilhas. Então a ideia é que a pessoa saia de uma sessão de mentoria ou de constelação comigo e ela tenha esse ajuste de postura, para que ela vá para a vida e ela aplique tudo isso
de forma prática e, além disso tudo, que ela consiga enxergar com clareza essas situações, para ela não cair nas armadilhas. A gente conversando aqui, eu imagino que você já consegue visualizar muitas situações organizacionais dentro da Jador que poderiam ser resolvidas. Alguém que está assistindo esse podcast agora, provavelmente está pensando em algum momento na vida dela em que ela, ou em sua empresa como empreendedora, ou na empresa como CLT, ou na sua vida pessoal, ela pode ter alguma desarmonia a essas 3 leis ou alguma coisa na vida dela que esteja errada. E a Isa, entrando na segunda etapa da sua pergunta, ela não consegue identificar. Às vezes ela chega pra mim e fala assim, Ana, tá tudo dando errado. Meu Deus, eu não sei o que tá acontecendo. Por que isso tá acontecendo comigo? E aí a pessoa não sabe nem enxergar. Né? Porque ela tá tão presa nessa visão limitada que ela tá no embaraço, né? Exato, dentro da cabeça dela, ela tá emaranhada, embaraçada, não consegue ter clareza dos pontos e não consegue solucionar. Exato, como um novelo de lã, ela tá toda presa aquilo ali. Então, na constelação, nesse método, a gente consegue olhar de fora, sob outra perspectiva. De então, cima, fica mais né? fácil. De cima. Exato. Então, fica mais fácil olhar tudo isso, né? E ter clareza. Quero te fazer uma pergunta. O que a constelação familiar tem a ver com sucesso, né? Eu já dei uma olhada um pouco sobre o assunto e eu achei muito interessante. Eu acho que faz muito sentido. E eu queria que você explicasse um pouquinho. Tem tudo a ver. Na minha visão, a constelação familiar e o sucesso andam juntos. Porque a constelação e o método que eu desenvolvi é um método único que vai te ajudar a enxergar tudo com clareza. Só que o que acontece? Esse método e o sucesso, eles andam juntos. Não dá pra gente falar sobre sucesso sem a gente falar da nossa família, sem a gente se olhar, sem a gente se conhecer. A gente fala muito de autoconhecimento. E o sucesso, ele anda muito junto com o autoconhecimento e anda muito junto com tudo que a gente carrega dentro de nós mesmos. Não só a nossa história, mas a história dos nossos antepassados, a história dos nossos familiares, a história da nossa empresa, a história do lugar que a gente resolveu construir a nossa empresa. Tudo isso está alinhado. Então, quando a gente olha para o sucesso, eu gosto de trazer, por exemplo, como você olha para sua mãe. Como você se relaciona com a sua mãe? Como você enxerga verdadeiramente a sua mãe? Ana, eu enxergo minha mãe muito bem, não tenho nenhum problema. Aí você vai na casa da pessoa, a pessoa, zero problema, tudo problema com a mãe, sabe? E ela não consegue ser sincera com ela mesma. Então vem o autoconhecimento. O sucesso tá no primeiro pilar. Para você encarar o sucesso, o primeiro pilar é o autoconhecimento. Mas o segundo pilar é o seu sistema. E aí, principalmente, para o seu sistema familiar. As outras coisas vão vir depois. Claro, existem casos e casos. Mas 90% dos casos, olha para sua mãe. Depois você olha para o seu pai. Mas principalmente, gente, aqui eu falo de coração. O sucesso tem a cara da mãe. Então, a mãe, ela é nesse seio materno da vida, que a mãe, ela nos dá força, que ela nos nutre. E como a gente olha para nossa mãe, se a gente olha para nossa mãe com força, com potência, a gente vê a nossa mãe com grandeza, o sucesso, ele olha pra gente da mesma forma. O dinheiro, ele ama você. Você só precisa amar ele de volta. Ele quer estar na sua vida. Se você não usar o dinheiro pra estar na sua vida, ele vai pra vida de outra pessoa. Exato. Só que ele vai pra vida de uma pessoa que quer ele na vida dele e que honra com ele. Mas como que ela vai honrar ele? Honrando a mãe. Porque o sucesso tem a cara da mãe. Tem a cara da mãe. Eu achei muito interessante isso. Depois eu quero me aprofundar um pouco no assunto. Mas eu queria compartilhar aqui uma crença limitante que eu tinha e que talvez outras pessoas possam ter. Hoje eu creio que eu já superei essa crença, porque quando a gente tem consciência daquela crença, a gente consegue trabalhar nela e dissolver, assim. Eu tinha uma crença que eu tinha medo de ganhar dinheiro. Por quê? Porque, quando você começa a ganhar dinheiro, a sua família não vai gostar mais de você, as suas amigas vão te achar metida, as pessoas vão se afastar de mim, porque eu furei uma bolha, né? Eu tava dentro de uma bolha de pessoas que não tinham uma carreira bem sucedida. Na minha família não tinha empreendedores, não tinha ninguém que tinha o seu próprio negócio. E de repente eu me vi ali, forte, com o meu negócio, conquistando
a minha independência financeira, conquistando as minhas coisas, e aí o dinheiro não entrava. Eu vivia naquele ciclo. E aí, fazendo terapia, porque eu gosto muito dessas coisas holísticas, dessas coisas assim, aí eu entendi que eu tinha medo de ganhar dinheiro por conta da minha família, de achar que eles não iam gostar de mim por eu ter sucesso ou dinheiro na vida. E aí eu fui entendendo isso aos poucos, que não é assim, que, enfim, que era uma crença realmente limitante. E sabe o que é isso? Além de uma crença limitante, gente, tem duas coisas que eu quero te falar, Joyce. Isso é uma lealdade invisível total ao seu sistema. E aí ela entra como uma crença limitante lá no seu inconsciente. Mas também não é só limitante, é uma crença específica de não merecimento. Eu não mereço ganhar mais dinheiro que os meus familiares. Eu não mereço ter uma empresa bem-sucedida porque ninguém tem uma empresa bem-sucedida. Sabe uma coisa muito louca? Tem gente que chega pra mim e fala assim, eu não mereço fazer uma faculdade. Uau. Porque a minha família, ninguém se formou ainda, ninguém fez faculdade. E aí eu vou fazer isso? E aí quando você faz, entra nessa lei do pertencimento. Porque você quebra essa bolha, fura essa bolha, e aí você se vê sozinha ali, né? Meu Deus. Terreno inexplorado, exato. O que eu faço agora? Só que aí você entra num lugar de você se criticar. Então, nossa, eu tô fazendo. Assim, você mesma começa a se sabotar. Então, eu tô fazendo isso, vai dar tudo errado, a minha vida não vai pra frente. Você começa a se bloquear. Entra medo, entra ansiedade, entra depressão. Quando a gente estoura a bolha, é o momento mais desafiador. É muito, porque quebra várias, assim, na minha história de vida eu quebrei várias barreiras. Sim. E é sempre muito desafiador, dói, é doloroso, porque eu fazia parte de um clã, vamos dizer assim, eu saí fora, não pertenço mais. E aí eu quero trazer eles pra mim. Eu não quero sair daqui, eu vou viver essa vida sozinha. Não, eu quero trazer eles pra perto. E aí, enfim, fui achando alternativas, outros meios de trazer a minha família pra perto também. Porque o objetivo final não é esse. Tenho sucesso, vou ter sozinha, vou viver só eu. Não, eu quero minha família perto. Tem uma coisa que eu gosto muito de falar. Isso é muito atual e isso permeia o campo de energia de muitas pessoas, gente. O que você falou é perfeito. Porque a maioria das pessoas que são atendidas por mim, elas têm essa mesma dor. Crença de não merecimento, lealdade invisível e escassez permeando. O que você me traz é uma questão assim, queremos olhar para o pertencimento. Beleza, olhamos. Lealdade. Só que aí entra o equilíbrio. Eu quero fazer pra eles tudo que eu faço, tudo que eu posso. E aí a gente acaba desfazendo esse equilíbrio. O que entra? Você não olha pra sua mãe como grande. Eu fui capaz de ganhar dinheiro. Eu olho pra minha mãe maravilhosamente bem, Ana. Aí a pessoa vai lá e dá tudo que a mãe quer. Tudo. A pessoa não tem um carro, mas deu carro pra mãe. A pessoa não tem não sei o quê. Vai lá, às vezes a pessoa tá... Eu cheguei nesse ponto. Tá fazendo mercado na casa dela, ela faz mercado na casa da mãe. E aí, por quê? Porque ela quer equilibrar. Só que a nossa mãe e o nosso pai, eles deram pra gente o bem mais precioso na vida. É a nossa vida. A gente nunca vai conseguir retribuir o que a nossa mãe e o nosso pai nos deram, que é a vida. Então, entra o equilíbrio. Então, sabe uma virada de chave que você pode ter? Você olha pra sua mãe, olha pro seu pai como grandes, primeiro passo. Mas você olha pra eles dois e para os seus ancestrais e você fala, por honra e amor a vocês, eu vou pra vida e eu vou fazer algo muito bom com ela. Eu vou ganhar dinheiro, eu vou ter muito sucesso, eu vou enriquecer. Porque quando a gente vibra na escassez, quando a gente tá nesse patamar que você chegou e falou assim, tô aqui, sou a Joyce, cheguei nesse momento. Nesse movimento de enxerguei, estourei a bolha. Ou a gente estoura a bolha e beleza, consegue atingir um padrão legal. E aí a gente fica lá equilibrando e lutando e tudo é muito difícil. Temos 3 opções. E aí fica vivendo nesse mesmo lugar. Ou a gente volta, porque é muito difícil, a gente quer retornar. E aí a gente vem, dá 2 passos pra trás e volta, quer recapitular a bolha aqui. Coloca uma nova bolha. Ou a gente vai pra vida, ganha muito dinheiro, faz muito sucesso. Os familiares ficam ali atrás um pouquinho, só esperando. E você volta e pega eles e fala assim, agora vamos comigo. Porque lá tá muito legal. Então você atinge um teto. Você atinge um piso e um teto. E aí você consegue
ter mais segurança. É Sim. muito bom, né? É. Não é mais leve enxergar dessa forma? Sim. Não é mais seguro? Não dá mais poder? Aham. Vou contar agora a minha experiência sobre o mesmo assunto, né? Porque escassez, gente, é uma coisa que todo mundo vive ou viveu, né? Já passou. Mas, engraçado, que eu tava comentando pra Joyce, a gente foi fazer uma reunião esses dias, e eu tava falando pra ela que eu tive, depois de muito tempo fazendo mentorias, imersões, participando de várias coisas sobre autodesenvolvimento, né? Autoconhecimento, e já tinha quebrado várias coisas. Mas em uma específica, em que eu fui de forma despretensiosa de uma cliente minha, eu tive uma sacada, uma revelação, eu falei, né, que eu sou crente, gente. Então eu tive uma revelação naquele dia sobre algo que eu estava fazendo ligação com a minha mãe, e eu não me dava conta, eu achava que era com o meu pai, por conta do meu contexto ali familiar que eu vivi. Então, eu vivia numa vibração, eu aprendi as palavras porque era minha cliente, numa vibração de escassez. Olha, já vou Eu com muito orgulho dessa pessoa, gente. Então, eu vivia numa vibração de escassez, por quê? O meu pai, ele foi alcoólatra durante anos. E daí ele sempre chegava bêbado em casa. E o meu pai, ele é pedreiro até hoje, gente. E ele, naquela época, as pessoas, elas se pagavam em dinheiro vivo, não é mais como hoje no Pix. Então, o meu pai recebia uma grana e ele ia, bebia no bar e tal, gastava todo aquele dinheiro. E o pouco que ele retornava pra casa, a minha mãe pegava ali aquele dinheirinho e ela guardava. Por quê? No outro dia, ela tinha 4 filhos. Ela precisava manter aquela família, ter o café da manhã, o pãozinho, porque o meu pai gastava todo aquele dinheiro no alcoolismo, né? Então, eu vi a minha mãe fazer isso durante anos. Via literalmente. E eu trouxe isso pra minha vida. Então, eu tinha essa necessidade de guardar, achar que eu precisava guardar o dinheiro. O dinheiro, ele não corria na minha mão, na minha vida. Ele não fazia o que ele tinha que fazer. Ele não era abundante, ele não era próspero, porque eu queria reter o dinheiro assim como a minha mãe retia. E eu não tinha essa consciência de que era por isso que eu insistia tanto em querer guardar esse dinheiro. Só que quando você quer guardar o dinheiro, a Bíblia fala sobre isso, né? Sobre a parábola que o danado do homem enterrou o dinheiro que ele recebeu e não multiplicou. Ele simplesmente enterrou. Medo, gente, daquilo ir embora. Eu tinha medo do dinheiro sair pelas minhas mãos, de eu passar necessidade. Então, eu não movimentava o dinheiro na minha vida. Eu simplesmente queria enterrar como a minha mãe fazia, porque ela tinha medo de passar dificuldade. E eu tinha a mesma sensação. E eu sempre vivi nessa. Quando eu recebi o dinheiro, juro pra vocês, eu calculava cada centavinho do que eu ia gastar, do que tinha que separar, sobrar pra guardar, porque eu tinha essa loucura do dinheiro faltar, não podia faltar nunca, eu tinha medo dessa falta, então eu queria sempre guardar. Só que o que acontece? Você não consegue guardar, o dinheiro não fica em você. O que aconteceu comigo, você fica zerado. E eu fui identificar isso, que eu continuava fazendo isso na minha vida, só que eu não fazia essa associação da minha mãe. E aí, nesse processo, eu lembrei, fui sendo explicada sobre isso, porque eu fiz uma pequena parte desses papéis da constelação familiar. E eu achava que eu tinha uma coisa mal resolvida com o meu pai. Mas não, era em relação à minha mãe, porque eu sempre vi ela fazendo isso. Olha que louco. E aí, depois que eu tive esse start, eu falei, não, gente, o dinheiro trabalha pra mim. O dinheiro, ele é próspero, ele é abundante na minha vida, eu não preciso reter ele, nada vai me faltar, eu tenho tudo o que eu preciso, eu tenho recursos, eu tenho ferramentas para fazer e multiplicar. Mas enquanto você tá nessa escassez de reter, você não consegue multiplicar, engraçado, né? E era uma coisa ligada à minha mãe. O meu era o contrário, eu não guardava, eu gastava tudo. Gastava pra não ficar com dinheiro, pra não ter dinheiro. Pra não ter, porque eu tinha medo de... eu gastava tudo. E o meu era o contrário, eu não ganhava. Olha, e aí tem 3 pilares. Isso que eu ia falar. Tem 3 pilares, assim, claramente aqui, gente, em 3 pessoas. Imagina, realmente isso. Ou você não ganha dinheiro, o dinheiro não chega até você. Você se bloqueia com o dinheiro. Sim. Ou você ganha o dinheiro e ele paralisa você, paralisa na sua conta e fica ali, ó, estagnado, só desvalorizando. Ou o dinheiro entra e ele escorre pelas suas mãos. E aí, minha filha, não vai ter jeito. Você vai ter que olhar pra isso e constelar. E aí, o que acontece? Nesse método, você vai olhar pra constelação, você vai falar, você vai
olhar para sua história, você vai falar a sua história. A gente vai analisar caso a caso. Olha aqui, 3 pessoas com 3 casos totalmente diferentes. Totalmente diferentes. E aí a gente vai atuar num campo mórfico. Não tem nada de místico, gente. Não tem nada. É só uma visualização. Então vem os bonequinhos, vem o campo, você olha. E aí toda essa movimentação que a gente fez durante a constelação não vai só para sua vida. Vai para os seus familiares. Vai para todas as pessoas que te cercam. Para o seu marido, para os seus amigos. Tudo vai se movimentar também. Porque você foi a ovelhinha que resolveu fazer todo esse movimento de transformação. Então, tem uma frase que ela fala: a cura de um é a cura de todos. Sim. Cura a mim mesma e o mundo será curado. Não é isso? Perfeito. Então, é esse o movimento. Sim. Então, você consegue se liberar. Você consegue se libertar. Ser livre. Se livrar dessas amarras. Sim, E, gente, olha a sensação que dá. Ai, Não abre o verdade peito, mesmo. não dá uma vontade de tirar esse peso nos Sim. ombros. dá. É muito pesado. E sabe, e como isso respingava na minha vida? Eu até anotei a palavra aqui, ó. Eu vou tendo várias revelações. Eu não tinha ousadia de empreender. Porque eu achava que não ia funcionar. Então, eu demorei a acreditar que eu poderia gerar aquelas riquezas, aqueles recursos, e ele ficaria para mim, eu conseguiria multiplicar. Então, eu tinha muito medo, porque eu estava travada nessas certezas que a minha mãe precisava viver, precisava ter essa estabilidade que ela precisava. Claro, gente, eu super entendo, eu amo a minha mãe, minha mulher forte, guerreira, sabe? Ela... Meu Deus, o que minha mãe fez pela minha casa, pela minha família, não existe. Ela foi muito forte em suportar todos os anos de alcoolismo do meu pai. E mais do que isso, honrar o meu pai e fazer com que os filhos honrassem o meu pai. Por isso que eu não tenho mágoas do meu pai, nenhum dos filhos tem. Porque minha mãe sempre teve esse papel. Ela dizia que a gente tinha que honrar e respeitar o meu pai, independente do modo como ele chegasse em casa. Isso é maravilhoso, porque não nos trouxe mágoa a respeito dele. A gente ama cuidar do meu pai. Hoje ele não é mais alcoólatra, graças a Deus, já tem muitos anos, mas a gente viveu um processo assim. Só que de tanto eu querer fazer como a minha mãe queria, aquela estabilidade, aquela segurança, eu tinha medo de ousar. Eu achava que aquilo não era pra mim. E mais do que isso, eu tinha medo de desapontar a minha mãe de alguma forma. Então, quando eu, por exemplo, queria fazer alguma coisa que era ousada e que envolvia dinheiro, eu não contava pra minha mãe, eu não dividia. Porque na cabeça dela aquilo era errado. Porque eu ia estar provavelmente arriscando um dinheiro que eu tinha na cabeça dela. Então, ela não ia aprovar. E eu não contava e não tinha esses passos de ousadia, porque eu não queria essa retaliação, né, esse julgamento da minha família, da minha mãe, porque eles achavam que eu era maluca, doida, porque você tá fazendo isso, entende? Então, olha como você fica presa, né, nesse sistema familiar que você tá falando, e se você não identifica e não resolve, você fica ali para sempre e não vive a sua vida, a parte da história que você tem que viver. Você tem que honrar, sim, o seu pai e a sua mãe, mas você tem a sua própria história para viver, para contar, para realizar, que independe deles, né? E você honra os seus pais quando você dá certo. Exato. E a gente vive, assim, essa repetição de padrões, né, meninas? Querendo ou não, você já se percebeu, Joyce, Isa, vivendo padrões? Você fala, por que eu tô tomando essas ações? Por que eu tô fazendo essas coisas? Por que eu tô tomando esse tipo de atitude? É uma repetição de padrão. Então, isso pode ter vindo, claro, da sua mãe, mas veio também de uma ancestralidade. Sim. Provavelmente não parou aí. Parou em você, porque você reconheceu e virou a chave. Sim. Mas... E a sua cura é a cura de todo o seu sistema. Sim. Mas isso deve ter vindo da sua mãe, que veio da sua avó, que veio da sua bisavó, que veio da sua tataravó. É uma herança transgeracional, sistêmica. E aí, quando a gente percebe que a gente está emaranhado, que a gente está vivendo não só a nossa própria história, mas a história dos outros, aí a gente vira a chave e fala, não, vou viver a minha própria história. Claro. Toda a minha família viveu na CLT. Estamos falando aqui com empreendedoras. Toda a minha família viveu na CLT. Eu vou viver também. Toda a minha família teve um problema de saúde. As mulheres da minha família tiveram endometriose. Todo mundo vai ter. Todo mundo vai ter. Misericórdia. Até chegar em você e você quebrar, reconhecer, né? E quebrar esse padrão. Sim. Essa é como se fosse um contrato, sabe? Não uma maldição, porque a nossa família, o nosso sistema, eles não passam como uma maldição, mas é tipo um contrato. Sim. E aí a gente fala, não,
eu tenho o poder de viver a minha própria história, tomar as minhas próprias escolhas. Estar aqui hoje é você viver a sua própria história. Sim, nossa, eu acho isso demais. Eu falo que enquanto eu puder, enquanto eu tiver vida, eu quero quebrar todos esses contratos que vieram de geração em geração. E minha mãe falava isso pra mim, ela falava dessa forma, isso é uma maldição de família. Porque várias coisas a minha avó viveu, minha mãe viveu, e aí chegou em mim, eu consegui quebrar muita coisa e quero daqui pra frente quebrar muito mais. Isso. É muito, eu sinto isso que você falou, essa coisa desse peso de sair das costas, sabe? Mas se a gente não tem consciência e não enxerga isso, a gente continua no automático e vai repetindo, porque fulano é a família é assim, minha tia é assim. Fulano é assim, fulano é assado, você também. E aí a gente tira o peso das costas, só que a gente carregar o peso, a gente quer carregar. A gente fala, ai não, mas dá mais peso que eu aguento. E aí Deus vai dando mais peso, mais peso, mais peso. Porque aí, só que, gente, se libera desses pesos pra vocês verem. Porque minha mãe, ela fala isso, tá? A gente tem muito problema no dia a dia. Você tem muito problema, a Isa tem muito problema, eu tenho muito problema. E a gente tá ali resolvendo nossos problemas. Só que aí a gente tá preocupado com o problema dos outros. Então, mãe, resolve os seus problemas. Pai, eu resolvo os seus problemas. Tia, resolve os seus problemas. Irmão, eu resolvo os seus problemas. Amigos, eu resolvo os seus problemas. Aí Deus olha e fala assim, querida, tá com pouco? Vou te dar mais, ó. Toma mais pra você. Só você vai resolver, ninguém vai resolver, tá? E aí você vai pegando... Acho que é mais sobre você se colocar nesse lugar. Aí você se coloca nesse lugar de, tipo... Porque eu vivi isso, vou lembrando de várias coisas. Foi um processo... Tá sendo uma consulta. Olha, é caro, viu? Porque a gente vai lembrando das coisas que viu. Eu passei por um processo muito longo de descoberta da minha identidade, autoconhecimento. Então, assim, não é fácil, é muito dolorido, eu sofri muito. E o Fernando tá aqui, a prova disso, meu marido. Eu me colocava, invertia os papéis. Olha só que loucura. Eu tenho... somos em 4 na minha casa, são 3 homens e só eu de mulher, e eu sou a mais nova. E aí eu sempre me coloquei no lugar de mãe dos meus irmãos, mesmo sendo mais nova, pelo contexto familiar que a gente vivia. Então, eu tinha muito medo, até pelo contexto do meu pai, eu tinha muito medo do meu pai morrer, né, naquela vida. Tanto que eu ia buscar o meu pai na porta de bar, assim, porque eu tinha muito medo, eu tinha uma sensibilidade espiritual muito grande desde pequena. Então, toda vez que o meu pai, ele chegava em casa bêbado, ele ia chegar bêbado, eu sentia aquilo. E aí, eu, enquanto criança, adolescente, eu tinha aquela sensação de alguma coisa estranha, ruim. Daí, eu ia deitar, ficava deitada, meio que intercedendo, hoje eu conheço a palavra certa, pelo meu pai. Eu ficava pensando nele, pra ele chegar bem, porque eu amava muito, eu tinha muito medo do meu pai morrer. E isso foi passando, esse medo, para toda a minha família. Então, eu tinha medo que os meus irmãos também morressem. Então, eu me coloquei no lugar de mãe deles. E eu queria proteger os meus irmãos a todo custo. Então, eu não vivia a minha vida, só vivia em preocupação com eles. Para você ter ideia, olha só o nível de loucura que era de me colocar como mãe dos meus irmãos. Se um dia tivesse um dia chuvoso, por exemplo, tava chovendo, eu sabia que meu irmão tava na rua, principalmente o que é mais novo deles, né, dos meninos, e ele tava na rua, eu já pensava assim na minha cabeça, meu irmão vai chegar, ele vai abrir a porta, ele vai pisar no tapete, escorregar, bater a cabeça e morrer. Meu Deus. Era esse o nível, gente, era muito sofrido, era doloroso, eu chorava, eu não vivia, eu vivia travada em pânico. E aí, o que eu fazia? Eu levantava a hora que fosse, de madrugada. Eu levantava, eu ia pra sala, eu tirava o tapete de lá, ou colocava um que não deslizasse, ou então eu ficava acordada esperando meu irmão chegar, porque eu queria ter certeza que nada de ruim ia acontecer com ele. Aí ela perdia o sono, e aí ela ficava cansada, e ela não conseguia fazer nada, porque ela ficava paralisada com medo. Falamos muito forte, não, e aí a gente falou de 2 leis. A gente falou do pertencimento, a gente falou do equilíbrio. Olha a hierarquia. Invertida. Não é difícil? É muito difícil. E é muito pesado. Demanda muito porque energia, até depois que eu me casei,
que o meu marido tá aqui, eu queria sair da minha casa pra resolver os problemas dos meus irmãos. Então, porque eu tinha o mais novo, eu falava assim, ele não consegue se cuidar sozinho. Porque a minha mãe, ela foi morar com meu pai de volta na terra deles. Olha ela falando, o mais novo não é o mais novo, não, você eu é sou mais nova. nova. Sim, olha, não, e até hoje eu falo que ele é o mais novo. Não é o mais novo. E não é o mais novo. E aí, quando eu me casei, e eu falava assim, ele não vai conseguir se cuidar sozinho, porque ele não sabe cozinhar, ele não sabe cuidar da casa. Sabe o que eu fazia às vezes? Eu fazia a marmitinha dele depois que ele saía do trabalho pra ele levar pra ele jantar em casa. Era a minha preocupação, assim. Então eu cuidava num extremo. Acho que eles nem sabem que era essa loucura toda dentro de mim. Vamos falar da boazinha, então? Então, gente, verdade, vamos a entrar na boazinha. Consulta. Agora Ótimo, esse pra um lugar completamente Gente, a gente vai diferente falar. A aqui gente hoje. falou então Gente, das acabou leis. esse Acabou. aqui, você agenda meu horário. Não, eu tá? já trouxe os bonequinhos ali. A gente já resolve. Mas olha, vamos. E nem vai precisar, porque só o que a gente tá vendo aqui já vai trazer um insight. Não só pra nós três aqui, mas pra quem tá assistindo. Sim. E aí eu queria saber, elas, quem tá assistindo aqui. Elas, né? Vamos lá, elas. Meninas, contem aqui nos comentários quem que já viveu alguma situação. Conta a sua história. Sim. Conta aí no comentário qual lei você tá desrespeitando, o que tá travado aí, que a gente vai ouvir você, tá? Depois. Bom, vamos lá. Boazinha. A boazinha, ela faz muito pelos outros. Os outros nem entendem, nem enxergam. Eles nem imaginam. Se eles assistirem esse podcast aqui, eles vão falar, nossa, mas era assim, eu nunca vi ela tirando o tapete. Pra mim o tapete não mudava, ele nem percebia. Nada. Ele falou, não, sobrevivi, tô aqui vivão. Só que, inconscientemente, pra eles é muito bom entregar. Porque pra eles é um movimento de tipo, toma, é menos um problema pra mim. Não tenho que me preocupar se eu vou escorregar e morrer. Porque alguém tá se preocupando. Eu não tenho que me preocupar com nada. Toma, boazinha, pega mais, boazinha, pega mais, boazinha. Aí a boazinha tá ali, carregando tudo dos outros. Gente, para de ser a boazinha. A boazinha não honra ninguém fazendo isso. E muito pior, ela desonra a si mesma. E aí a boazinha não sabe falar não. A boazinha não sabe colocar limites. A boazinha não sabe nem quem ela é. Porque ela tá tão preocupada com os outros que ela vai se perdendo de si mesma. Boazinha. E aí, gente, quem é boazinha não empreende. Quem é boazinha não tem sucesso. Quem é boazinha não vai pra vida e faz algo bom com ela. Porque ela tá preocupada com a vida dos outros. Sim. Adorei. É muito difícil ser boazinha. É muito difícil você sair desse padrão. E aí, o que acontece? A gente tá numa bolha. Aí a gente estoura essa bolha. Vem outra bolha. Aí vem a boazinha. Aí vem outra bolha. Vem o equilíbrio. Aí vem outra bolha. Então, meninas, parar nesse momento, olhar pra vida de vocês e falar, o que eu tô fazendo neste momento? Eu tô sendo boazinha? Eu tô sendo a filhinha da mamãe? Eu tô sendo a filhinha do papai? Isso acontece muito. Eu tô sendo desleal comigo mesma? O que eu tô desrespeitando? Porque quando você é a boazinha, muito entra, muito se envolve. Muito, a gente é boazinha pra ser aceita. A gente é boazinha porque isso foi lá na nossa infância que falaram, principalmente nós mulheres, estamos falando com mulheres aqui. Temos crenças do dinheiro que falamos? Temos. Dinheiro não é bom, dinheiro traz coisa ruim, dinheiro é sujo, mas a gente tem a crença da boazinha. Sinta direito. Menina não fala, menina não faz isso, menina se preocupa. Não é assim? Sim. E aí a gente entra nesse padrão de tipo, eu tenho que cuidar. Eu tenho que cuidar do meu pai, tenho que orar pra ele, eu interceder por ele, porque senão ele vai chegar e vai acontecer alguma coisa ruim com ele. Porque esse é o papel da mulher. Eu tenho que chegar, me preocupar com meu irmão, porque ele vai escorregar, cair, porque o homem não é capaz de pensar nisso. Depois a gente vai falar de relacionamentos, tá? E aí, beleza. E aí eu tenho que fazer o quê? Cozinhar. Pro meu irmão, fazer a marmitinha, porque o meu irmão não é capaz de cozinhar pra ele. De novo, polaridades. A boazinha, ela entra muito num polo, assim, no feminino e no masculino, mas principalmente, gente, ela tá permeando em tudo. Então, a boazinha que não consegue se impor, a boazinha que não consegue falar com uma chefe, a boazinha que não consegue sair da CLT e arriscar, Exato. e a boazinha que não consegue desagradar. Sim. Pode falar, Muito insight, muito insight. Ai, meu Deus, Fala mais de uma vez.
essa questão da minha timidez, né? E que foi um processo, juro pra vocês, que antes de começar a me posicionar nas redes sociais e contratar aqui, ó, o serviço desses dois, Não, maravilhoso. que eu sempre faço propaganda, é porque eu chorava porque eu tinha que gravar. Mas era algo que eu queria tanto, que eu falava, gente, eu preciso romper isso, eu preciso quebrar mais esse desafio. Mas depois, com o tempo, eu já sabia, na verdade, que tava muito ligado na minha infância, dessa coisa. Sempre que eu dançava, meu pai só olhava pra mim, eu parava. A minha mãe, às vezes, eu ia falar, eu ia me expressar, ela cortava. Enfim, por conta Senta do meu direito, contexto, fala baixo, para de falar. Podando, né? Por conta do meu contexto Isso. familiar. Eu fui inserida numa família que não era minha, então eu tinha que me comportar muito melhor e de uma forma mais madura quando criança, porque eu não podia fazer o mesmo que as minhas outras primas, que era ali da família, faziam. Porque minha mãe casou com meu padrasto e eu fui muito novinha morar dentro naquele quintal, na família, e aí a minha mãe cobrava muito isso de mim, pra mim não ser, ela fazia isso com uma forma de amor e carinho, pra mim não levar uma bronca, pra mim não, pra ninguém falar nada sobre mim, então ela ficava me podando muito. Então quando eu vim pras redes sociais, eu sofri muito pra conseguir falar, porque eu tinha medo de ser ridícula, eu já fui ridicularizada quando eu era criança, uma vez que eu tava dançando na festa de uma prima, depois eu vi, você tava ridícula, só você tava dançando, e coisas assim, sabe? Então foi muito difícil pra mim quebrar mais essa bolha, e eu entendi que veio muito disso da minha infância, de ser a boazinha, que não podia fazer nada. Exato, a filhinha do papai. E essas coisas, elas expressar. estão no nosso inconsciente, né? Porque, por exemplo... Eu não podia me expressar. A gente não tem podia. consciência quando é criança, tipo, você é a boazinha, a gente não consegue criar essas conexões neurais, Sim. né? E aí, isso tudo ele vai formando, sei lá, é até mentira, né? Às vezes a gente se a gente falar em voz alta, nem faz tanto sentido assim. Não. Mas quando a gente tá ali, é complicado, né? Isso. E o que eu ia falar, depois que você falou tudo isso, é que essa questão de querer fazer tudo pelos outros, essa preocupação, depois gerou em mim uma característica muito centralizadora. Por quê? Eu sempre quis resolver tudo pra todo mundo, porque eu tinha medo de perder as pessoas, enfim. Mas depois isso pra minha vida adulta, eu me tornei uma pessoa centralizadora e perfeccionista. Porque se eu sempre retive tudo, então eu não deixava ninguém fazer as coisas, porque eu achava que eu não ia dar conta, ou ia fazer errado, ou era peso pra aquela pessoa fazer. Eu tinha que resolver tudo sempre. E, gente, não é coisa grande não, são coisas mínimas. Centralizadora ou controladora, Isa? Controladora. Ah, gente, eu acho que ela tá diminuindo aí pra o não ser problema. controladora. Não, mas olha, sim, e aí isso entra o quê? Vamos desenvolveu. falar de relacionamento. Porque entra isso. Então, tudo que a gente carrega, vamos pelo começo. Joyce contou a sua história, agora, essa segunda parte, né? E ela falou desse clã que ela entrou. Então, ela foi criada num clã, ela teve que entrar em outros sistemas. Sim. É difícil a gente integrar sistemas. E aí, principalmente numa empresa, então, por exemplo. Então, você tem pessoas que estão inseridas em um sistema e elas chegam numa empresa que é uma outra forma, é outro sistema. Então, é complicado. Clãs. Aí entra a controladora. Olha como as coisas elas se juntam. O que a gente tem que falar é o que é. Relacionamentos. Quando você tá num relacionamento, você tá Isa, em essência. E aí, o seu parceiro, o Fê, em essência, ele tá em outro lugar. Então, ele tá num clã, ele tá em um núcleo, ele tá em um sistema, e você tá em outro. Uhum. E aí, junta Isa e Fê. 2 sistemas. 2 pessoas com 2 histórias diferentes, com 2 vivências diferentes, com 2 clãs diferentes, se juntam. E aí, entra as dores da Isa e as dores do seu parceiro. Os seus problemas, as suas inseguranças e as inseguranças dela. Relacionamento. Olha que maravilha. Juntar 2 pessoas. Uhum. Maravilha, né? Não. Porque quando você tá desalinhada, quando você tá indisponível, você se junta com uma pessoa indisponível. Quando você tá com problema, você se junta com uma pessoa que tem problema. E aí é muito mais difícil. Então, uma pessoa elevar a outra. Uma pessoa ajudar a outra.
Então, quando você entra num relacionamento, de 2 a 1, gente. Pode acontecer 2 coisas. Ou as 2 vão acordar pra vida e vão fazer algo maravilhoso no relacionamento delas e vai fazer um boom, ou o relacionamento vai ser uma tragédia. E aí, ou você vai escolher pessoas que estão completamente indisponíveis e ter dedo podre, ou você vai escolher uma pessoa que vai, tipo assim, te ajudar muito, 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 e vocês 2 vão, assim, ser o melhor casal do universo. Essas 2 opções. Só que ser o melhor casal é a escolha mais difícil. A escolha mais fácil é você estar indisponível para um relacionamento, encontrar outra pessoa indisponível para um relacionamento, e você aplicar, por exemplo, Isa controladora, que faz tudo e tudo, assim, para controlar e entra num polo de 0 energia feminina, porque o controle não é feminino, muito pelo contrário, é totalmente masculino. E aí você vai para esse movimento de melhor terminar. Ou você vai para o movimento de eu sou centralizadora, como é que é, Isa? Não, eu tenho controle. Então, vamos transformar isso. Acho que você já mudou muito, pelo que eu te conheço. Eu não vejo você, eu vejo você com uma energia feminina muito aflorada. Não sei, no passado, a gente se conheceu, o quê? Faz nem 1 ano, mas eu não sei no passado. Mas a Isa de hoje já melhorou muito. Sim. Então, esse movimento aconteceu. Só que o relacionamento de um casal, vamos falar aqui no tradicional, né, no que a gente segue, tipo, nós 3 aqui, né, principalmente, mas existem vários tipos de relacionamento, homem e mulher, polo feminino, polo negativo, polo masculino. Então, positivo e negativo, dá certo, masculino e feminino, dá certo, é assim que funciona, gente. Não tô falando que masculino é negativo, tá, meninas? Mas é, tipo, só pra vocês visualizarem que isso existe. Mas, quando uma mulher, ela tá na energia masculina, ela vive o seu máximo de negativo. E a energia masculina é controle. A energia masculina é grito. A energia masculina é, assim, uma ação que o homem, ele não tá acostumado. E aí ele fica com muita dificuldade de olhar pra uma mulher que tá nessa energia masculina e ela tá, tipo assim, pilhadaça, e o homem tá ali, tipo, calma, o que tá acontecendo? Ele trava. E aí ele ou vai ficar totalmente feminino, você vai deixar a pessoa, o seu parceiro completamente desequilibrado, ou ele vai, tipo assim, emburrar e vai, sei lá, travar, porque ele não podia falar com a mãe, ele não podia gritar com a mãe, ele não podia, sabe assim, pra ele também teve esses traumas ali na infância, ele teve os problemas dele. Ou ele vai gritar com você também. Ou ele vai ter embate com você também. E aí, quando você tá nesse movimento de, tipo, tô no meu polo masculino, a sua vida vai ficar um caos. Então, você já tá com problema no seu passado, você já tá com problema na sua família, você já tá com problema com o seu trabalho. Aí vem o relacionamento, putz, ferrou mais ainda. E aí, se você equilibra isso com uma pessoa que te ame, que te respeite, e que esteja com a energia masculina dela equilibrada, e que você permita que essa energia esteja aflorada, sim, e você entra no seu polo feminino, que é o polo da entrega, da confiança, do aceite, né, da aceitação. Aceitar não é, tipo, ser submissa. Por mais que uma energia masculina e feminina ela carregue essa palavra. Mas o aceitar é você, sabe, verdadeiramente aceitar, se entregar. E aí fica mais fácil. Porque você olha pro seu parceiro e você entrega. Você confia. Porque ele é o homem. Ele dá conta no seu relacionamento. Não você, mulher. Você, mulher, tem outros papéis. E, gente, polêmica, tá? Eu sei que isso aqui vai ser polêmica. Eu sei que muitas pessoas vão falar. Mas eu não tenho medo de falar isso. Mas sabe o que é? Mas é que as pessoas, elas têm um entendimento errado sobre essa questão da hierarquia dentro do casamento e da submissão da mulher. Né, a gente vê muitas pessoas falando, feministas, enfim, é um assunto polêmico e eu também falo sobre isso. Mas... não tem um problema em falar de polêmica aqui, gente. Até porque a gente tem que falar aquilo que é correto. Exato. E pra gente viver uma vida plena, a gente precisa viver alinhada, como você falou, com esses 3 pilares, que são os 3 princípios, né? Que são aquelas 3 leis. Eu chamo de princípios, que é
mais fácil para o meu entendimento. E a gente tem a ideia de que a mulher submissa é aquela mulher que ela tá sempre ali, disponível, é uma mulher que o homem manda nela o tempo todo, que ela não tem poder de escolha, que ela não tem liberdade. Mas isso, gente, é uma pregação errada de quem é feminista da forma literal. Porque, na verdade, uma mulher ser submissa ao seu marido quer dizer que ela está sob uma missão. Então, quando você se coloca no seu papel, no seu lugar correto, onde Deus te colocou, você vive a sua melhor versão. Você vive, de fato, a plenitude do seu relacionamento. Porque, como você estava falando, o papel do homem dentro de um relacionamento e dentro do seu lar, da sua casa, é de sacerdote. É de provedor, é da pessoa que vai trazer estabilidade para você, que vai trazer segurança, conforto. Quando os dois entendem esse papel, tudo flui. Porque a mulher, ela se coloca nesse lugar de deixar-se ser cuidada, amada, protegida, provida. Agora, se você está ocupando o lugar do outro, como é que você vive esse conforto? Eu já vivi assim. Eu já vivi num lugar em que, uma época do nosso relacionamento, eu era a pessoa que queria resolver todas as coisas. Porque me incomodava, eu queria viver uma vida diferente, aí eu culpava o meu marido porque ele não trazia esse posicionamento e não trazia soluções para que eu vivesse a vida que eu gostaria de ter, que eu gostaria de viver, uma vida de princesa. Só que eu estava no lugar errado. Eu não deixava o meu marido ser o que ele precisava ser para mim, porque eu estava sempre querendo antecipar as coisas, resolver as coisas. Que você não sabe fazer nada. Isso. Aí, até o dia que eu tive esse estalo, eu falei, eu preciso deixar o meu marido ser o que ele é, o que ele precisa. Então, às vezes, eu até tinha vontade de fazer aquilo e resolver. Só que o que eu fazia? Eu não fazia nada. Eu esperava ele trazer a solução, ele vir e resolver aquele problema. E aí, eu fui me colocando nesse lugar. E eu descobri que esse lugar, pra mim, era muito leve. Quando eu percebi que eu podia estar ali debaixo dessa autoridade dele, dessa proteção, dessa segurança, gente, é o lugar mais confortável do mundo. Você se sente segura. Tanto que hoje eu trabalho junto com meu marido 24 horas por dia e quando ele não tá perto de mim, parece que falta alguma coisa. É como se quando ele tá aqui presencialmente, eu me sinto segura. Parece que nada de ruim vai acontecer comigo. Então, é você entender os papéis. O meu papel é esse, é de ser amada. E gente, esse negócio de mulher independente, que precisa ganhar o mundo, que ela tem toda a força. Não é bem assim, gente. No fundo, a gente é forte sim, a gente busca a nossa independência, é muito gostoso, eu amo o que eu faço, eu amo ser independente, eu amo ser a mulher forte que eu me tornei, mas eu também amo ser amada. Eu também amo ser cuidada, eu também amo ser a parte mais frágil do relacionamento, a parte que quer que o homem faça as coisas, que dê carinho, que traga um chocolate. No fim das contas, a mulher quer um príncipe sim. E quem diz que não é porque tem um problema pra resolver. Exato. E é esse movimento mesmo, Isa, que você falou. Eu não preciso nem falar mais nada, eu não preciso nem incluir mais nada. Mas realmente, assim, pra ele também. Pra você é confortável estar nessa posição, mas pra ele o homem também é confortável estar na posição que ele tá. Porque ele entrega também, ele também se envolve nisso. Então, a gente sai desse modo de ação, mas a gente entra no modo feminino. E a palavra que a gente tá falando aqui é masculino e feminino. Nós, mulheres femininas. E aí, o que vai ter a virada de chave? Gente, não é só na sua vida, não é só no seu relacionamento, é no seu trabalho. Todo mundo vai ver na sua empresa, Joyce, que vai chegar uma mulher, sabe, feminina. Uma mulher forte, mas uma mulher que traz com ela toda uma bagagem que não tá pesada, que é segura. Então ela tá uma mulher sensual, uma mulher dona de si, uma mulher assim, até, sabe, gente, segura de si, sabe? Uma mulher confiante. E é essa versão que a gente consegue atingir quando a gente tá equilibrada com o nosso feminino, equilibrada com esses princípios, com as leis sistêmicas, com as ordens do amor, se tratando emocionalmente, mentalmente. Mas essa é a mulher que vai chegar e sabe quando chega alguém e tá com um perfume muito bom? E aí você fala, nossa, que perfume gostoso. Isso. Essa mulher, ela vai chegar e a energia dela vai irradiar por todos os lugares. Ela vai iluminar o ambiente que ela entra, porque ela tá equilibrada, porque ela ama e porque ela é amada, porque ela dá e porque ela recebe.
Então, isso vem em um relacionamento seguro. Vem não só no relacionamento com uma outra pessoa, mas com ela mesma. O relacionamento só pode dar certo se você tá se dando bem. Então, a gente tá falando de relacionamento, eu quis muito falar sobre isso, porque entra nesse aspecto do controle, entra nesse aspecto dos clãs, entra nesse aspecto sistêmico. A gente, principalmente no relacionamento, o equilíbrio é muito importante. Muito importante. A gente dá e recebe. Nós somos 50% responsáveis por tudo. 50%. Eu sou 50% responsável, meu marido também é. Pelos outros 50%. Sim. E aí fica mais leve, fica mais fácil. Sim. Às vezes dá vontade de falar, você não sabe fazer isso, me dá esse treco que eu vou fazer. Dá. Às vezes dá vontade de falar, querido, deixa que eu lavo essa louça, pelo amor de Deus, Jesus Cristo, todo dia. Dá. Sim. Entende? Tem momentos que a gente precisa se colocar num lugar de mulher. Sim. Né? Exato. É mais fácil. A sua mãe fez isso. Lá na história. Ela fez isso quando ela não deixou de vocês, em algum momento, desonrarem o pai de vocês. Sim. Pensarem mal do pai de vocês. Exato. A sua mãe fez isso quando ela se colocou, com certeza, de joelhos e orou pela vida do seu pai. Ela intercedeu, porque ela podia interceder nesse equilíbrio. Você não, no seu lugar de filha. A filha, ela não entra em mãe feminina, pai masculino. Você não pode estar aqui no meio. A sua mãe pode interceder por ele. Ela ficou de joelhos e ela orou por ele. Sim. E deu certo. A oração que você fez não podia estar aqui. Não era o seu lugar. Não fica mais leve quando você se tira e quando você vê seu pai e sua mãe como grandes e fortes. E até borbulhando, olha que lindo. Ela é poética. Eu sou bem poética. Muito bom. Eu adoro poesias. Muito lindo. Falando sobre um pouco da energia feminina e masculina para a mulher que empreende, né? Às vezes ela tem um pouco mais de energia masculina, porque ela precisa dessa energia para ação. Teve um tempo que eu não tava conseguindo equilibrar muito isso, sabe? Que eu tava muito assim. Mas depois eu fui melhorando e as coisas foram ficando mais leve. Porque às vezes eu dava uma bronca, alguma coisa assim, com aquele sentimento que eu guardava e era muito incisiva. E aí eu fui aprendendo, as meninas até falam hoje, você dá uma bronca beijando. Porque eu tô na minha essência do feminino, consigo fazer isso de uma forma e também de entender, né? A importância, às vezes, de cobrar alguma coisa, de pontuar que eu não tô fazendo isso pro mal da pessoa, que eu tô fazendo isso pra ajudar ela a se desenvolver e que eu sei o caminho e falar e pontuar, mas por um momento eu tive isso bem desequilibrado de não conseguir equilibrar as duas energias. Na questão organizacional é isso, olhando para esse prisma, através desse prisma organizacional, a gente está falando aqui de constelação familiar, assim, tradicional, né? Então, a gente, pessoa para pessoa. Olhando para esse aspecto de empreendedorismo, empresa, organizacional, uma organização ali, aquele sistema, só energia masculina não dá. Só energia feminina também não dá. Você chega na sua empresa, você tá bem com você mesma. Você, Joyce, tratei tudo aquilo. Tudo bem, energia feminina, tô perfumada e perfumando o ambiente com a minha energia. Maravilhoso. Tudo certo. Agora entra a Joyce na Ajador. Não dá pra você ser só feminina lá dentro. E não dá pra você só ser uma carrasca masculina e assim... Não, ninguém vai ficar, ninguém vai aguentar. Mas também você precisa ter esse equilíbrio, porque senão as coisas não vão dar certo. Os seus fornecedores vão atrasar e você não vai conseguir se impor. As suas colaboradoras, elas vão te prejudicar de alguma forma, sei lá, te atrasando... sei lá, não dando certo ali em alguma coisa, na sua função, desempenhando a sua função com a forma que deveria ser, e aí você não vai se impor. E ou você vai se impor muito, ou você não vai se impor. Então, equilíbrio. Hoje eu aprendi. Dentro dessa organização, você precisa, claro, respeitar a hierarquia, com certeza, você já tá super craque nisso.
O pertencimento, então, todo mundo tem direito de pertencer. Você como dona da empresa, ponderada, é maravilhosa. Mas agora, então, vamos falar desse equilíbrio. Porque o equilíbrio, ele é importante, Sim. tá? Principalmente para você como dona, como proprietária, dona de si, mas dona de um negócio de sucesso. Você precisa equilibrar feminino e masculino. Então, legal isso, né? Até para as empreendedoras, Sim. né, empresárias que estão aqui nos assistindo, saber que elas podem levar esse trabalho para dentro da organização delas, né? Sim. Para elas conseguirem identificar ali os ruídos, as dores, as coisas que estão desequilibradas dentro da empresa, né? E ela não consegue fazer isso sozinha, né? Descobrir os papéis de cada um, porque às vezes a gente tá ali dentro de uma empresa e tem que fazer uma gestão, uma liderança, né? E tá tudo embaralhado, a pessoa o líder não consegue se posicionar, o funcionário se posiciona melhor que o líder, e aí fica aquela desorganização, ninguém sabe o seu papel, ninguém sabe o que precisa fazer, né, para funcionar essa empresa do jeito que ela deveria, para ter uma produtividade melhor, uma lucratividade melhor. E a constelação, ela também auxilia nesse processo dentro da empresa. Fala um pouquinho. Sim, com certeza. Porque a gente consegue identificar, né, na questão organizacional, a raiz daquele problema, realinhar tudo isso. Então, só ação ou só inércia que a pessoa tá vivendo, que ela tá vivendo. Às vezes, sabe o que acontece, gente? Eu aconselho muitas mulheres empreendedoras, muitas pessoas, assim, de muito sucesso. Tem os atendimentos, cada dia mais tem vindo mulheres assim mais fortes, mais empoderadas, que buscam olhar para sua empresa, e é muito transformador para elas. E aí o que acontece? Às vezes já chegou o caso para mim de mulheres que compraram uma empresa de alguém, essa empresa que elas têm de alguém. Então, sei lá, ela comprou um salão. E aí, ela não honra quem veio antes. E aí, o salão não vai pra frente. Ela não tá entendendo. Ela tá fazendo tudo certo. Mas o salão não tá indo pra frente. Porque ela não honra o sistema. Ela não honra, tipo, a ordem, sabe? A hierarquia. E aí, ela acaba presa nisso. Então, quando a gente olha para a questão organizacional, para sua empresa, para o seu trabalho, você consegue perceber onde você está errando, o que está em desarmonia, o que está desequilibrado, o que precisa ser resolvido, o que está emaranhado. Às vezes você vai para um lugar que todas as empresas nesse espaço deram errado. Tudo que montaram aqui, já viram um lugar assim? Você olha e fala assim, toda hora vem uma coisa nova para esse espaço, sei lá, tipo, um ponto. Nada dá certo naquele Nada ponto. dá certo naquele ponto. Sim. A pessoa chega e não dá certo, você constela aquilo e resolve. Uau. Porque a pessoa, ela consegue respeitar quem veio antes, ela consegue respeitar quem fundou aquele ponto, ela consegue olhar para isso com equilíbrio, e ela consegue olhar para esse ponto e falar, vamos falar de um lugar específico, né? Lugar específico. Eu vou fazer muito dinheiro aqui. Eu vou te honrar aqui, sabe? Vai dar certo. E a gente vai fazer muito sucesso. E aí o sucesso, ele vai vir. Porque você tá sistemicamente desemaranhando, organizando tudo isso. E aí o organizacional vem. Então é muito potente, sabe? Sim. Esse Nossa, achei momento. incrível, porque em tudo que a gente tá finalizando, gente, já estamos com 1 hora de pod. Meu Deus. Passa muito rápido Muito quando rápido. é interessante, gostoso, né? a As gente não dúvidas quer parar de surgem falar. aqui. Mais uma palavrinha que a gente repetiu aqui várias vezes foi honra. Né, como é importante a gente entender que em todos os nossos papéis, em todos os lugares em que a gente habita, participa, né, estando com as pessoas, a gente precisa honrar. A gente precisa honrar a história do outro, a gente precisa honrar o ambiente do outro, né, respeito. A honra é multiplicadora, né, porque olha só, a gente falou de tantos problemas que podem surgir, tantas coisas que podem não estar dando certo porque você não tá honrando. Então, a honra é um princípio multiplicador. Dá pra falar isso? Com certeza. E o orgulho, né, gente? O orgulho, você desatar essa amarra do orgulho e liberar isso, vai fazer com que você enxergue, vai fazer com que você tenha a força de fazer esse movimento. Então, o orgulho, a honra é o facilitador, é o processo mais lindo que a gente pode ter. Mas o orgulho é o que tá te bloqueando de chegar nesse
principal movimento. Então, o orgulho é tudo, gente. Prepotência, arrogância, ignorância. É porque você precisa quebrar esse orgulho para reconhecer essas coisas, né? Para se colocar nesse lugar em, opa, preciso acordar, despertar para isso, preciso me colocar nessa posição de honra. E às vezes a posição de honra vai fazer com que você retroceda um pouco, se humilhe um pouco, se coloque no papel do outro. Então é difícil de quebrar o orgulho para você se colocar nessa posição de honrar o outro, as pessoas, os ambientes, né? Exato. É se diminuir para que às vezes o outro cresça naquele momento, para você entender ali qual que é o seu papel dentro da sua família, da sua organização. Então, gente, meu Deus, quanta coisa. É muito assunto. Eu acho que a gente tem que trazer a Ana aqui de novo e trazer aqui umas 5 empreendedoras para serem consultadas ao vivo. Trazer os consultoria sistêmica. Exato, Muito exato. legal. E cheguem ao fundo do poço, gente, porque no fundo do poço a gente já não tem orgulho pra ter mais, a gente não tem mais vaidade, a gente não tem mais nada, a gente dá um impulso. Não tem saída, orgulho, né? Quando você chega no fundo do poço, não tem mais saída ali. Você tem que subir, de alguma forma. Exatamente, o orgulho fica lá embaixo. Exato. Ana, pra gente finalizar então aqui o nosso pod de hoje, deixa uma mensagem então para essas mulheres empreendedoras, algo que esteja aí queimando agora dentro do seu coração, né? Diante de tantas coisas que a gente falou. Bom, a minha mensagem para vocês é que vocês escutem sempre o coração de vocês, a intuição de vocês, que vocês estejam alinhadas com a verdade de vocês e que vocês desatem esse nó do orgulho, desatem essas amarras, porque o futuro e a sua vida, ela pode e deve ser brilhante, assim como você. E você, às vezes, pode estar ofuscando o seu brilho, então se permita brilhar, se permita ser quem você é e iluminar tudo à sua volta, tudo ao seu redor. Essa é a minha mensagem. Que linda. Que linda. Adorei. Então é isso, a gente encerra aqui, né, mais um Elas Podcast com a nossa amada e querida Ana. Fiquem atentas aí quando a gente for divulgando mais novidades a respeito dessa constelação toda que a gente fez aqui. Vamos trazer a Ana em outros projetos, porque eu acho que ela pode contribuir muito, né, com essas raízes aí que a gente precisa descobrir para você, empreendedora, ser uma mulher multiplicadora, feliz, plena, bem-sucedida e principalmente se conhecendo, descobrindo realmente a sua essência, quem você é, para você viver uma vida plena em todas as áreas. Então, um beijo para vocês e a gente se vê no próximo episódio. Até a próxima.